Aviso: o episódio a seguir contém algumas inconsistências na captação de áudio, o que não impede o entendimento do que estava sendo falado. Por isso, agradecemos a sua compreensão e aproveite o conteúdo. Olá, está começando mais um Leiga Partilha, um podcast para ler e refletir sobre o Evangelho do Domingo de uma maneira informal e descontraída. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. Sou a Mariane. E hoje, para nos acompanhar na partilha do Evangelho de João 20, temos a nossa primeiríssima convidada especial, Deb. Por favor, Deb, se apresente pra gente. Olá, eu sou a Débora lá da Catedral, do Cursilho, ou da Padoca, da onde vocês quiserem que eu seja, eu sou. Agora eu tô aqui com vocês. A Deb vai nos juntar a nós hoje, com muita alegria. Estamos muito felizes de tê-la aqui. Seja bem-vinda! Eba! Seja bem-vinda. Bem-vinda, Deb! Obrigada. E agora, vamos aos comentários dos ouvintes sobre o episódio passado. Let's! Eu queria primeiro agradecer, porque teve bastante gente ouvindo, né? A gente consegue fazer a contagem das pessoas que estão ouvindo. E eu sei que foi um episódio bem longuinho, né? Deu quase 1 hora, deu 57 minutos, mais ou menos. E bastante gente ouviu, então eu queria agradecer mais geral, assim mesmo. Foram várias pessoas que vieram mandar e que gostaram bastante. Era um evangelho, assim, pesado, né? Assim, de bastante reflexão. Então, queria agradecer geral todo mundo que está seguindo, está ouvindo, está compartilhando. Muito bom. Mas alguém tem algum comentário, Mari? Você, alguma coisa? Os feedbacks, assim, foram bem sempre assim. Nossa, foi um programa foi um episódio tenso, né? Realmente foi muito tenso, mas, assim, deu para perceber que acho que todo mundo entendeu mesmo a mensagem de tudo, né? Então, valeu, galera, valeu todos que têm acompanhado e bora lá, vamos continuar. Porque agora, depois da tempestade, gente, vem a parte boa. Eu quero fazer um comentário, na verdade. Pode, por favor, vai lá. Eu refleti bastante o que a Mari falou nessa semana, da questão de silenciar, sabe? Que às vezes a gente quer, diante de uma injustiça, gritar, né? E isso eu vi que, nossa, foi realmente uma coisa que eu fazia e eu tive que silenciar. Eu também gostei bastante, Mari. Fala a verdade, depois que eu fui ouvir, né, fiz a edição, tudo, fui ouvir de novo. Foi um negócio que ficou no meu coração também, achei sensacional. Isso é muito forte, né? Pelo menos pra mim, é aquilo lá, forte. Esse episódio foi sensacional. Principalmente por causa da leitura, sabe? A leitura, ela teve uma entonação bem forte mesmo, sabe? Parecia que a gente estava vivendo aquele momento mesmo. É bem pesada, né? Uma leitura, assim, cada palavra que é dita ali, a gente fica respirando. Ou prendendo a respiração, melhor dizendo, né? Ok, então, quem vai fazer a leitura pra gente hoje, uma bela de uma leitura, é a Let's. Por favor, Let's. Então, anúncio do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo.
Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Agora, Mari, por favor, aquela bela contextualização que você sabe fazer. Vamos lá, vamos tentar. Tem várias coisas bem interessantes, vários pontos para a gente perceber desse evangelho que é narrado por São João. Um primeiro ponto é que ele foca em Maria Madalena. Os outros evangelistas vocês podem até perceber que eles falam que as mulheres foram até o túmulo. E João, ele foca em Maria Madalena, né? Esse é um primeiro ponto bem importante assim para a gente se atentar. E aí, pensando em Maria Madalena, ela que foi realmente transformada pelo olhar de Jesus, né? Aquele olhar que curou e tudo mais. Ela não julgou Pedro, porque mesmo ele tendo negado Jesus por 3 vezes, ela corre até os discípulos e chama Pedro e João, discípulo amado. Então, nesse momento, ela continua afirmando que Pedro era o líder ali, vamos dizer, né, ou a referência para a continuação, vamos dizer assim. Então, pode perceber que a gente pode entender que já se inicia a missão de Pedro a partir daí. Maria Madalena está até mesmo dando continuidade no que provavelmente Jesus fazia ali, preparando Pedro, né? E ela corre, chama Pedro, mesmo ele tendo negado. E João, discípulo amado. E aí a gente vai perceber no Evangelho também que ela pega e ela diz assim: levaram o meu Senhor do túmulo. Ela não fala em nenhum momento, levaram o corpo do meu Senhor, ou levaram o cadáver dele. Não, ela fala assim: levaram o meu Senhor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela tinha tanta certeza daquele que realmente era, e o amor dela não se parou não se prendeu ao físico, e sim a toda a transformação do amor que ela sentia por Jesus, né? Não um amor físico, carnal, mas um amor realmente verdadeiro, né? Aquele que realmente conhece o amor. E aí, dando continuidade a isso, quando a gente se sente amado, a gente não se prende à morte ou à tristeza, né? A gente supera isso. Então, Maria Madalena tem muito a nos dizer nesse evangelho, né? Foi um exemplo forte, assim, mesmo não enxergando o corpo de Jesus, e ali ela fica desesperada, procurando, alguém tirou e tudo mais, mas ela se pôs a procurar, né? E ela queria uma solução, ela queria uma resposta. E aí nós passamos para um outro momento do Evangelho, que é onde Pedro e João, né, o outro discípulo, começam esse início correndo, indo em direção ao túmulo, né? E aí tem-se alguns escritores, até no que eu pesquisei, tem alguns que citam assim: seria então uma competição? Mas daí, refletindo sobre isso, eu penso que não seria uma competição. Seria sim para que a gente pudesse entender que cada um tinha uma missão, cada um tinha uma visão disso tudo, né? João, discípulo amado, com certeza era mais novo que Pedro, né? Então tinha suas virtudes, as suas habilidades que ajudavam ele. E outra coisa, né? No momento em que o discípulo chegou lá, ele não teve coragem de entrar, né? E já Pedro entrou e já querendo resolver a situação, ele começa
a citar tudo o que tinha ali naquele lugar, naquele túmulo. Viu as faixas de linhos no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, se estava enrolado em um lugar à parte, isso significava que Jesus não tinha sido tirado de lá. Porque quem que iria se preocupar em separar os panos, né? Então, realmente, há muitos detalhes nessa narrativa de João. Detalhes, assim, bem, bem que nos faz ir além daquilo que está escrito, né? Nos faz avaliar todas essas situações que está em volta. E outro ponto, e eu juro que não vou me estender, é Jesus, ele falou que ele ia ressuscitar, mas ele não deu instrução nenhuma de como isso ia acontecer. E é por isso que a gente pode entender o quê? Que eles foram tão lentos em entender tudo o que estava acontecendo. Porque precisava de esquecer a morte, precisava esquecer o que era o normal dos acontecimentos. A pessoa morre e geralmente as mulheres vão lá, perfumavam o corpo, e isso era um rito que se continuava por um tempo, mas não, Jesus ali, ele já tinha ressuscitado realmente, então eles precisavam mesmo esquecer de tudo que era de normal, para ir além, entende? Assim, realmente além do que se vê, né? Com Jesus é sempre assim, é sempre além do que realmente a gente vê com os nossos olhos. Por quê? Porque não é com os nossos olhos carnais que a gente enxerga Jesus, mas sim com o olho da alma, o olho do espírito, o olho do que é divino, o olhar do que vem da divindade de Deus. E para que isso realmente aconteça, a gente precisa estar desapegado do nosso humano. E naquele momento de desespero, eles só pensavam em quem tirou o mestre daqui, né? Que absurdo, que isso, que tudo mais. Hoje até eu vi um relato na pandemia que nós estamos vivendo agora, houve uma troca de corpos de pessoas, familiares daquela pessoa já tinham feito o enterro. Então imagina, né? Trocar um familiar e imagina para eles também não ter lá o Jesus, o corpo de Jesus, que absurdo, o que fizeram, né? Então realmente esse olhar que eles chegam, né? Preocupados e querendo, aflitos, querendo logo uma resposta para aquilo. O que é importante a gente fixar é que o outro discípulo que também chegou lá, o que chegou primeiro, ele viu e acreditou. O fato que eles ainda não tinham compreendido, mas no momento em que perceberam os detalhes, né, dessa narrativa, ele então entendeu, realmente ele é o Messias, né? Jesus ressuscitou. Ô Mari, posso fazer uma pergunta? Ou uma de vocês? O discípulo amado é o mesmo do Evangelho? É o João Evangelista? É o João Evangelista, discípulo amado. Ele tá, então, mas só que ele não fala, né? Ele não fala Discípulo sou eu, amado. não. Ele fala o outro, sempre como o outro, né? Algo que para a gente completar é que assim, os dois discípulos, cada um tinha sua missão, né? Que eles receberam depois como continuadores de Jesus. Pedro, no caso, seria o de continuar realmente com decisões, até mesmo, né, daquilo tudo que Jesus tinha preparado ele, e João com aquele olhar mais atento, um olhar mais sensível, realmente, e mais essa questão do sentimental mesmo de João,
Por isso que talvez não, por isso que, ao meu pensar, essa narrativa tem tantos detalhes, né? É isso, gente. Excelente! Não, deixa eu colocar um Vai. parênteses aqui, porque assim, ó, dei minha visão além do alcance, Jesus virou Thundercats. Coisa mais linda do mundo. Como é que é? Ela falou assim, que, né, a hora que ela falou assim, quando a gente faz essa leitura, é tipo uma visão além do alcance. Eu falei, gente, Jesus virou Thundercats agora. Espada justiceira. Mas ficou magnífico. E aproveitando, né, para iniciar as nossas reflexões, a nossa convidada, porque minha mãe fala que o primeiro pedaço tem que ser do convidado, então vai lá, Deb, comece as reflexões, por favor. Olha, teve vários pontos assim que me tocaram nesse evangelho, mas realmente eu escrevi com o meu coração, assim, cada palavra que está aqui na minha colinha. Eu venho falar assim que esse anúncio do sepulcro vazio, né, mostra pra gente que Jesus ele participou de tudo o que o ser humano passa. Ele nasce, ele vive e ele morre. Só que, no entanto, ele ressuscita. E o grande mistério da fé é que Jesus ressuscita de corpo e não somente em espírito. E Jesus se fez corpo, sendo ele Deus. E agora, nesse momento, nesse evangelho, o corpo dele ressuscita. Então, quer dizer, volta ao que ele era. Só que, na verdade, ele volta com o corpo humano que ele teve, né? E isso nos mostra que o caminhar da vida humana não é para a morte, mas sim para algo muito maior. O voltar para casa, a eternidade. A vida após a morte se torna plena em qualidade. Ela ganha um novo sentido. E a nossa vida, nessa vida aqui que a gente vive, está totalmente vinculada à vida que a gente vai ter depois. Por isso que a gente tem que valorizar as coisas, as pessoas, como vivemos, o nosso templo. E a gente fica totalmente vinculado através do nosso batismo. Então, a vida inteira nossa é tocada pela graça da ressurreição. Então, a gente já faz isso desde criança, né, para que a gente tenha isso durante a vida toda. A graça da ressurreição. E isso veio passando de testemunho em testemunho, de discípulo para discípulo, de geração em geração, até que chegou na gente aqui. Uau! Maravilhoso. Uau! Então, da minha parte, eu estava ouvindo o podcast que eu dei de Boa Nova na semana passada, o tal do BTcast, a respeito do Jesus histórico, né? Que seriam como os historiadores veem a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, tá? E a maioria, se não praticamente todos, tentam desvincular a parte do Cristo da fé, né? Eles querem separar como se fosse uma coisa científica. Não pode mexer, né? Não pode misturar as coisas, segundo eles. Mas até os historiadores chegam a algumas conclusões de que tem coisas que eles não têm como contestar. Realmente aconteceram, né? Segundo os historiadores. E isso eu ouvindo lá naquele podcast, tá, gente? Eu não tirei da minha cabeça, tá? Um fato. Existe um homem chamado Jesus e ele morreu crucificado. Isso aí os historiadores não têm como negar que aconteceu. Segundo, que essa mesma pessoa foi enterrada. Por que isso é diferente? Porque os ladrões que eram crucificados não eram enterrados. Eles eram deixados lá, ficava lá apodrecendo na cruz. Não tinha esse tratamento diferenciado, vamos dizer assim, né? Então quer dizer que realmente Jesus foi uma pessoa que teve uma condenação, mas que sofreu um tratamento diferente pelos seus amigos, porque alguém, né, provavelmente foi lá e, como diz a escritura, eu acredito que, né, foi pedido o corpo dele para ter esse enterro, né? Ele foi digno, né? Isso, uma coisa nesse sentido mesmo, de dignidade, assim, teve a honra, né, de ter um enterro, pelo menos, ao contrário do que eram as pessoas comumente crucificadas, né? Também outro fato que os historiadores não têm como negar, eles mesmos afirmam, é que os discípulos perderam as esperanças. Eles afirmam, os historiadores verificando outros documentos que não da Bíblia, verificam que as pessoas que seguiam esse tal de Jesus ficaram totalmente isolados da morte dessa pessoa, né? Estou dizendo assim, com afastamento, só imitando eles, tá, gente? Não é o meu modo de pensar Jesus, não, tá? Outro fato é que o tal lugar onde ele foi enterrado foi encontrado vazio. Isso os historiadores eles não afirmam, não, o corpo, aconteceu outra coisa com o corpo, ou foi encontrado tal. Eles podem afirmar que foi encontrado vazio. Agora, o motivo, né, eles não cogitam
de outra forma. Eles não adentram nessa parte, porque para nós a fé consegue explicar muita coisa, né? E esses mesmos historiadores afirmam que é possível garantir que depois disso, os discípulos que estavam todos desesperançosos, lamentando, após alguma coisa aconteceu que eles mudaram totalmente de atitude. Passaram de totalmente descrédito, de tristeza, de desolação, para pessoas que começaram a verdadeiramente acreditar que Jesus ressuscitou. Os historiadores não afirmam que Jesus ressuscitou, mas eles afirmam que os discípulos de Jesus afirmavam isso, diziam isso com todas as letras, né? Então, há uma passagem aí de um comportamento de alguém que está totalmente isolado para alguém que toma uma coragem de divulgar uma mensagem, de sair a campo com a sua missão, inclusive colocando a sua vida em risco por causa disso, porque alguma coisa aconteceu, né? Então, nesse sentido, eu queria trazer a questão do sinal, dos sinais que a gente tem, né? O sinal, eu acho que é tão importante, né, assim, para levar a gente a entender o que aconteceu. Por exemplo, né? Você, criança lá, tá com as visitas por perto e fala ou faz algo que a sua mãe não gosta. Ela olha para você. Ela precisa dizer alguma coisa? Né? O olhar dela é um sinal que você está ferrado, né? Não precisa dizer nada, está todo o contexto montado, você já sabe o que aconteceu. Do mesmo jeito, quando você, vamos dizer lá, tá jovenzinho, começa a pensar em alguém, a sua mão começa a suar, o coração palpitar, talvez seja um sinal que você está apaixonado, por exemplo, né? Ali, a gente tem, quando tem essa passagem de comportamento de pessoas totalmente desesperançosas para pessoas que passam a ter uma coragem nunca antes vista, nem quando Jesus estava vivo eles tinham essa coragem de sair pregando desse jeito, né? Nem quando Jesus estava do lado deles, eles saíam pregando desse jeito. E é um sinal de que alguma coisa aconteceu, e eu creio que seja esse sinal, um dos primeiros sinais da ressurreição. E o fato de chegar e o sepulcro estar vazio, acho que é um sinal, assim, maravilhoso, né? É um sinal que aponta para coisa, um dos primeiros sinais, né? Depois virão outros, né, nas leituras seguintes, mas é o primeiro sinal, e é um sinal tão bonito, né? Que é um vazio, mas não é um vazio ruim, é um vazio maravilhoso. Não é um vazio ruim, quer dizer que aquilo saiu dali para se transformar numa coisa maravilhosa, né? Está vazio por algo muito mais importante. E em relação a sinal, ainda, acho que a Alex comentou no episódio passado que a gente, quando começou esse projeto aqui, a gente não calculou data, né? A gente falou assim, não, estamos prontos, beleza, vamos começar. E quando eu fui montar o primeiro roteiro, coincidentemente, ia ser com primeira semana da quaresma, né? Uhum. E num outro episódio, né, naquele em que a gente fala da mulher do poço, Jesus fala para ela, né, vai buscar seu marido, ela fala, não tem, não tem, ele fala, realmente, você não tem, você já foi casado 5 vezes e o sexto que está com você não é seu marido. E, portanto, Jesus era o sétimo homem na vida daquela pessoa, e como a Mari também reforçou pra gente, o 7 é o número da perfeição, né, na Bíblia, né, reflete muito. E, para mim, o episódio 7 do Leiga Partilha, seu da ressurreição... Rapaz! Eu não tinha me ligado, sério. Jesus! Para mim é um sinal, assim... É um sinal que chega a me emocionar, de verdade. Sim, que é um sinal que eu acho que a gente está fazendo uma coisa legal, uma coisa boa, e que faz bem para mim, e faz bem... espero que faça bem para os demais, e para quem estiver ouvindo, né? Então, sinal, gente, observem os sinais. E é isso que eu vou falar por reflexão agora. Ai, ai. A próxima é a Alex. Vai lá, Alex. Queria agradecer a sua reflexão, a da Debbie, a contextualização da Mari, porque foi uma leitura que, para mim, apesar de parecer curta e simples, para mim foi assim mais difícil de refletir. E agora vocês falando, parece que esclareceu muita coisa, sabe? E então, que nem o que a Mari falou, e a Deb também, e a Lu agora, da questão dessa dúvida, né, do sepulcro vazio. Às vezes a gente tem as dúvidas da vida, né, e elas são preenchidas com o quê? Pela fé. Então, essas dúvidas, essas lacunas que ficam, são preenchidas pela fé.
E a minha reflexão, ela foi mais sobre as reações adversas dos três, né? Como a Mari contou lá na explicação. Acho que Maria Madalena, ela fica, não sei, assustada, desesperada, sai correndo pedir ajuda. O Pedro eu achei interessante, assim, essa questão, parece uma disputa mesmo dele e João quererem chegar lá, mas João já acredita de cara assim, nossa, né, ressuscitou, mesmo não compreendendo o que exatamente era. E o Pedro, eu acho que parece que fica um pouco em dúvida, o que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui. E eu acho que na nossa vida é um pouco assim também, acho que tem hora que a gente fica assustado com as situações, tem hora que a gente duvida das situações, né? Hoje, com esse sinal que você falou, tem hora que a gente crê muito e também cada um tem o seu tempo, a sua missão de compreender as coisas. Então, acho que quando fala ali, nossa, de fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, mas acho que cada um tem o seu tempo. É isso. Mari? Ai, gente, ser a última nem sempre é tão bom assim. Fantástico. Nossa, eu fiquei realmente agora passada com essa questão do 7, de ser o 7º episódio. E obrigada, Jesus, então, por esse sinal de confirmação, né, de que é uma vontade dele esse projeto, né? E que realmente ele cresça, né? Porque nasceu e está nos primeiros dias, vamos dizer assim. Então, que ele realmente cresça. Bom, vamos lá. Pensando agora na reflexão, eu acho que o mais importante para mim é entender que nós estamos tendo uma narrativa daquele que realmente viveu esse episódio, né? Bem histórico isso, porque como a Lu falou, cientistas tentam provar o tempo todo que não é importante a vinda de Jesus, só que eles não conseguem, sabe por quê? Porque historicamente nós temos o tempo dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aí já fica comprovado, mesmo que eles tentem, que houve sim um impacto muito importante, muito forte pro tempo da humanidade, né? Então, realmente Jesus viveu, realmente ele é fato. Para aqueles que geralmente, como eu, também às vezes precisa tocar, né? Ser mais tátil essa questão da fé. E a outra coisa que é muito forte é ouviu e acreditou. Muitas vezes a gente precisa ver mesmo para acreditar. E às vezes a gente é lento para compreender, mesmo vendo, né? Então isso para mim é um ponto muito forte quanto a realmente, com tantas essas indagações, com tantas essas comprovações, você ainda precisa ver para acreditar? Pensando e me colocando no lugar de Maria Madalena, que eu acho que eu estaria naquele ponto de desespero, porque mesmo na outra narrativa, ou na continuidade da narrativa, ela vai estar na frente dos anjos e ela vai estar tão preocupada em achar Jesus que ela não vai se dar conta disso. Né? Não querendo dar um spoiler, mas só citando. Então, eu penso que talvez a gente tá bem à frente do divino e tá tão preocupado com coisas tão humanas que a gente acaba se perdendo no meio desse caminho todo da fé, que é a nossa vida, nosso dia a dia. Eu costumo sempre dizer que na nossa relação de intimidade com Deus, nossa relação com Deus é como uma montanha russa. Em um momento a gente está muito, 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 muito íntimo de Jesus, assim, sentindo ele muito forte. E às vezes a gente vai para o looping. Esse looping, posso dizer que é um pouco das tribulações, ou seria no momento da corrida ali de Pedro e de João, né? Aquela coisa meio conturbada que faz a gente questionar. E aí depois a gente vem para a parte baixa, que é onde a gente quer sentir aquilo que a gente estava sentindo no alto, no auge da intimidade, e aí, de repente, tudo vira e você está próximo e você está amadurecendo na sua fé,
amadurecendo na sua espiritualidade, e aquilo que era sentimento não é tão necessário mais, porque nós temos o quê? A certeza de que Jesus está vivo. Então, para mim, hoje é essa certeza que, assim como nós estamos vivendo um momento em que a gente está precisando se resguardar, e isso é uma grande polêmica, isso é muito incerto, porque nesse momento os discípulos estavam nessa incerteza, eu me comparo muito a isso, e aí a gente pergunta, e agora, e agora, e agora, e agora? E aí vem Jesus dizendo, né, o que você precisa é ter o quê? A certeza de que eu estou vivo, e Jesus está vivo! É isso aí. Continue, Porque passa a ele- bola. Bateu, minhas palmas apareceram? Palmas, Apareceu. palmas. Aparecer não, né? Porque é para Palmas. ouvir. Mas Não vi, mas ouvi. veio todas as músicas de primeira comunhão na minha cabeça, vou bater gente. também. Todas. Muito bom. Ai, mas Eu adoro quando Jesus é giraia, cara. Ele chega dando umas Mas voadoras uma tudo, voadora gente. boa, né? Só pra deixar Não, claro. é, Mari é. A voadora é especialista em nisso. primeiro, né, na verdade. A É pra voadora mostrar aquele Vem da gingado, assim, ó. Sei lá, de capoeira. na verdade, ele dá a voadora no peito, assim, primeiro em mim, e aí vai. Não, Segue o lógico. bonde. Então tá, gente. Então agora vamos para aquele momento em que refletimos a respeito de uma questão mais difícil, que a gente tem dificuldade de lidar com a leitura do dia. Vai. É o momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. E quem vai começar falando é a Deb, nossa convidada. Deb. Então, assim, meu momento espinho na carne, eu fiz pensando naquele momento, eu me coloquei no lugar dos discípulos naquele momento, sabe? E aí, eu fico pensando assim, né? Madalena saiu de madrugada, ainda nem tinha amanhecido, né? E aí, ela vai até lá e chega lá, a pedra está removida. E tudo isso ela teve que fazer antes do amanhecer, porque ela estava morrendo de medo, provavelmente. Você imagina a perseguição que eles estavam sofrendo naquele momento. E aí, todos os relatos depois desse trecho do Evangelho, vem falar que eles sempre estavam em lugares fechados, porque todos eles estavam com muito medo da perseguição. E aí, então, eu fico pensando, a hora que eles chegaram lá no lugar, que eles viram que a pedra tinha sido removida e que eles chegaram à conclusão de que poderia ter sido roubado o corpo de Jesus, então eles falam, a gente tá frito. Frito aqui porque, assim, se eles fizeram essa barbaridade com o nosso mestre, se eles fizeram essa barbaridade com o nosso Messias, você já pensou o que eles vão fazer com a gente se eles pegam a gente? Então eu imagino o medo, o pavor, pânico que eles estavam. E por isso aquela correria toda, porque como assim sumiu o corpo dele? Eu preciso ver isso com os meus olhos, eu não acredito que alguém roubou ele. Então, naquele momento, eu penso assim que eles estavam até ofegantes. Como a gente ficaria se fosse um ente querido nosso, dizer assim. Então, eu me coloquei muito nesse lugar deles para perceber que, naquele momento, eles estavam apavorados. E, além de tudo, eles estavam, como você citou, eles estavam muito perdidos. Foi a Lu que falou. Eles estavam muito perdidos. Então, o ponto de referência deles tinha morrido. Então, eles não conseguiam entender que Jesus ia ressuscitar em 3 dias, mas como assim? O que é ressuscitar? Acho que eles... O que significa essa... E aí, por isso que eu imagino todo esse desespero na possibilidade de ter tido aquela pedra removida porque roubaram o corpo de Jesus. Então, esse foi meu espinho na carne nesse evangelho. Legal. Bom, meu espinho na carne também, acho que talvez não seja tão diferente das demais, né? Porque acho que é o ponto que mais pega mesmo. É o Maria Madalena ali chegando e tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Tipo, aliás, que foi muito bem interpretado pela Letícia, diga-se de passagem. Não fiz teatro, gente, mas contratem.
Ela é muito boa. Adorei a interpretação, porque realmente, na minha vida, digamos assim, no meu cotidiano, é um espinho na carne que eu tenho acontecer alguma coisa, eu penso no pior primeiro. Infelizmente, é um problema que eu tenho. Aí a minha irmã concorda porque ela sabe. Conhece a irmã que tem. Aconteceu alguma coisa, eu já falo, ai meu Deus, acabou, já era. Eu penso no pior coisa que poderia acontecer, me passa pela cabeça primeiro. Não passa uma coisa boa pela cabeça. E daí seria isso mesmo. Assim, pronto. Chegamos lá, imagina, roubaram o corpo, ferrou tudo, acabou tudo, já pensei. E é uma coisa que eu, infelizmente, eu tenho no meu dia a dia, que eu tento me controlar para situações adversas, às vezes não é coisa ruim que aconteceu, às vezes não é nada que aconteceu, e eu fico com o pensamento de alguma coisa ruim aconteceu. Não é só uma coisa ruim, geralmente eu penso uma coisa até catastrófica, assim, não é qualquer coisa. Penso no Não é pior ruim, mesmo. é muito ruim. É tipo a pior de todos os cenários possíveis é o que passa pela minha cabeça. E geralmente não é, né? O que acontece. Então, nesse momento, o meu espinho na carne é ser Maria Madalena achando que aconteceu a pior coisa do mundo quando tinha acontecido a melhor coisa do mundo. Ai, ai. Vamos lá, Alex. O meu também não foge muito do que vocês duas falaram. E, na verdade, eu, assim, quando eu li e depois eu fui começar a refletir, primeiro, na verdade, veio o espinho na carne. Eu fiquei triste porque eu sei que é a leitura do domingo, da ressurreição, mas a primeira coisa, eu fiquei ansiosa. Eu acho que quando a Debbie fala que se colocou no lugar dos discípulos, eu acho que é isso. Eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Ela saiu, foi exatamente assim que eu pensei. Eu saindo cedinho, de madrugada, para ir lá ver o meu parente, meu ente querido. E eu chego lá, além de terem cometido um crime com ele, ainda fizeram a sacanagem de tirar o corpo. Foi exatamente o que você descreveu, eu acho que é isso, sabe? Dessa ansiedade. E eu ainda falei pro meu marido, falei assim, eu fiquei triste porque a primeira coisa que eu pensei nossa, me parece muito uma cena de crime, de filme de suspense, mas, sabe, muito feio. E daí ele falou, mas daí do outro lado eu não fiquei me sentindo tão mal, mas ele falou, mas Letícia, o que fizeram com Jesus foi um crime, né? E às vezes a gente não para pensar, foi um crime o que fizeram com ele. Ele aceitou porque era a missão dele. Então, foi nesse sentido, assim, também, não sei, de não acreditar na hora. Eu pensei assim, né? Eu fiquei até viajando, gente, muito. Por exemplo, tá eu, a Lu, a Debbie, a Mari, a gente tá viajando pelo Leiga Partilha, lá no Oriente Médio e tal, a gente começa a fazer sucesso, mas tem gente que começa a não gostar, e, não, a gente precisa calar essas meninas, demais, estão tendo muitos seguidores, e aí, como a Luciana é a trágica, então daí sequestra a Luciana, e aí, nada, calma, a história não vai ficar bonita, não. Daí sequestra a Luciana e fala assim pra gente, ó, se vocês não parar com isso, a gente vai executar ela ao vivo, sabe? Eu fiquei pensando umas coisas assim. Aí... Gente, vocês têm certeza que a Luciana é trágica? Aí, assim, como que a gente ia se sentir, né? O que cortar, né? Acho que a gente ia ficar meio morrendo de medo. E se ela... Depois eu fiquei pensando assim, me pus no lugar com medo e acho que um pouco revoltada também, né? Assim, poxa, executaram a Luciana e ainda jogar. Eu ia querer fazer uma passeata, uma revolta. E se fosse, lógico, né? Ai, Senhor, me perdoe, eu não estou me querendo me comparar com você. Assim, mas se eu fosse Jesus ressuscitado, eu ia querer vingança, entendeu? Eu ia querer ir lá puxar o pé da galera, ia querer pegar Pilatos, assombrar. Então, mas isso foi meu espinho na carne, sabe por quê? Porque eu pensei que, por isso que ser cristão, escolher ser cristão é difícil, porque Jesus, o que ele pediu na quinta-feira? Ele pediu, né, ele tomou, né, a Débora bem sabe, né, porque é ministra, né, ele pegou o pão, repartiu e pediu, né, para fazer isso em memória dele, não pediu para ninguém, não juntou os discípulos para fazer cartaz, justiça,
entendeu? Assim, sai no domingo passeata, ele, sabe, não pediu para fazer uma revolta, ele ressuscitou, ele não ficou incitando vingança, pelo contrário, ele deu uma missão de paz para as pessoas. Então, acho que meu espinho na carne foi bem nesse sentido, assim. E fora isso, ainda ele lavou o pé dos discípulos, né? E aí depois ainda ele falou, né? Cria um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu uma mensagem de amor, né? Sendo que De amor. quando acontece alguma coisa, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é culpar os outros, vingar a justiça dos homens, né? Olho por olho, dente por dente. E ele trocou isso pela mensagem de amor, né? É por isso que essa mensagem não morreu, eu tenho certeza, porque é por isso que está. Por isso que a história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. Porque é inovadora, né? Tipo, não é só ele para falar isso. Vai contra tudo aquilo que vai contra tudo do mundo, né? Vai contra exatamente. o instinto mundano, né? E como diz na própria Bíblia, né? Que, na verdade, por isso que os historiadores, os cientistas, eles não conseguem definir, porque toda essa mensagem é oculta para eles. Então, ela vai ser revelada para os mais simples, para os piores, na verdade. Que graças a Deus eu sou uma dos piores, porque olha, nossa, eu falo que eu sou a pior do pior, né? Porque Jesus não sabe nem o que fazer de vez em quando comigo, que ele bate na testa, assim. Meu Deus, lá vem ela de novo. Nós estamos e aí, mas eu falo pra ele, cara, você me escolheu, agora você tem que aguentar. Ô Mari, seu espinho na carne? Então, o meu espinho na carne é um pouquinho diferente, mas vamos lá. É mais, tipo assim, João saiu na disparada, correndo, passou Pedro, chegou lá e não entrou? Qual é, meu? Correu até agora pra quê, filho? É tipo quando o cara desce na avenida aqui pra poder parar no semáforo. Vai, não vai. Ai, dá uma raiva disso. Manuteu na terra de Godard, gente. Vai, não vai. O mar fechou e eu fiquei. Então, tipo, aquela coisa. Então, assim, muitas vezes é isso. A gente quer muito, mas a gente não quer. Tá não tem coragem, sabe? Assim, porque ele viu e acreditou. Então, assim, se fosse ver, ele ia ter o melhor ali para ver, chegar, olhar e ver e acreditar. Daí ele espera Pedro, que ele tinha passado na frente e tal. E por quê? Porque ficou com medo, né? Muitas vezes a gente é assim, a gente é bem aquela imagem de quando aquela imagem de que tem a menininha com o ursinho pequenininho, Jesus com a mão estendida pedindo para dar o ursinho, e ele com o urso grande nas costas, assim, escondido, né? Então, tipo, deixa seu medo e, né, para eu te dar algo melhor, é bem nesse sentido, assim. Muitas vezes eu sou o João, vai, não vai, vou, o mar fechou, fiquei. Então, tipo, né, a gente quer o melhor, a gente quer a graça, a gente pede, e na hora que chega o momento certo, a gente tem medo, né, tem receio, ou para, em umas pesquisas que eu estava vendo, né, porque contextualização é uma responsa, viu, gente? Vocês acham, mas eu acho a responsa. Eu acho. Aí... Desculpa, fazer vocês passarem por esses tormentos. Imagina. Não, é só mesmo para os nossos ouvintes, haters, tudo para o bem dos nossos ouvintes. Isso, exatamente. E aí eu fui pesquisar e estava dizendo lá que João tinha as características de muito sensível, o discípulo amado e tudo mais. E lá aponta a característica da timidez. E às vezes aí eu fiquei pensando, às vezes nós temos a timidez que nos trava, né? Que nos paralisa, como o medo, o pânico, que faz a gente pensar em várias coisas possíveis sem realmente saber o que está acontecendo. Então, para mim, João
Você narrou lindamente, mas você foi meu espinho na carne, cara. Foi meio tipo. Será que por isso ele nem põe ele em pessoa, assim? Que Você você vê, lembra? não é? Assim, tipo, meio Pode ser. Meio nesse sentido, né? de humildade, mas ou é vergonha? Não sei, não sabemos. Timidez, né? Ou Timidez, talvez não se achar digno, né? Também. Uhum. Acredito que Pode sim. ser. Porque essa é uma das características muito apontadas de João, a timidez, um discípulo amado, mas não vê muita voz dele, né? É sempre ali, ele estava ali. Eu me identifiquei com o seu espinho também, então, agora, porque eu tô imaginando que se eu fosse, eu tô meio pensando que nem João, assim, que eu ia chegar na porta, e sabe quando você, tipo, recebe uma mensagem do chefe, você não quer abrir porque pode ser a pior coisa do mundo, pode até ser um elogio, mas você fala, não, vai ser uma merda, vai dar problema, Jesus, ele vai falar um negócio ruim. demissão Eu tô por me justa causa. identificando aqui com o João também, agora que você falou, me identifiquei com esse espinho aí também. Eu identifiquei com a Débora falando que eu ia ficar com uma birra do João de, tipo, sair correndo na frente dele. Nossa, Depois trava, né? Trava a porta ainda, ô, sai da frente aí. Dá licença, Eu cara. ia dar um chutão nele, deixa eu ver. Ai, João, desculpa. Não, João, Como a gente. Me gente identifico, como a João, na verdade. isso aí. Ai, ai. Gente, agora vamos para aquele momento, Mara, aquele momento edificante. Olha, até ficou, mesmo com o problema do delay, ficou o Glória juntinho de você. Gostei. A gente ensaiou, a Mari tá me ensaiando. Vocês estão ficando expert nesse Vai negócio. vendo. Então é o Ou momento. não. A hora que acabar a pandemia, gente, vai ser só assim agora. Ah, gente, eu sinto falta. Ai, ô, Deb, vou te contar um segredo para você e para os ouvintes, que é o que faz mais falta nessa gravação. É a comida depois. Hashtag Padoca. É o lanchinho que Nos faz depois da gravação. patrocina, Padó. Acho bom ser na padoca mesmo, Olha lá. gente. Fechou. Não, porque eu falo assim, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, sempre escuto, né, que o espinho na carne da Lu, o espinho na carne da Let's, sempre tá muito preocupada com o corpo, nananã, né, com o exercício físico, né, alguns episódios vocês falaram isso. Aí eu penso assim, gente, Jesus gosta de gente gordinha. Você acha mesmo que ele ia partilhar pão? Ele ia ter partilhado outra coisa, gente. Presta atenção. Sensacional. Não era barrinha de cereal. Não era uma barrinha de cereal, uma folha de alface. Não, nem Era crepioca, carboidrato. capaz. É pão e peixe. Farinha. Então vamos para o momento. Começando pela Deb, diga lá, além do pão. Além do pão, Débora, o que mais que você tirou disso? O meu momento glória foi o momento em que eles realmente se dão conta do que tinha acontecido ali. Ele viu e acreditou. Eu fico pensando naquele momento o coração de João, como é que não ficou? Né, tipo, batendo forte, que nem a Lu colocou, né, quando você se dá conta de que tá apaixonado. Então, aquele coração batendo forte, suor frio, tremedeira, a mão suando, e aí você se dá conta do que tinha acontecido, você vai se lembrar das palavras dele lá. Então, nossa, esse momento glória para mim foi demais. Então, porque eu fiquei imaginando, imagina, depois deles levarem um susto danado, Maria Madalena chegou... Apavorando a galera. Apavorando a galera, roubaram o corpo dele, barará, barará. Aí eles saem correndo, né? Feito uns doidos pro meio do caminho, que devia ser longe pra caramba. Aí eles chegam lá e pá, realmente não tava lá. Só que daí eu penso que nesse momento do espinho que o João ficou, ele realmente ficou reflexivo. Foi isso que eu imaginei nesse momento. Ele falou, caramba, que aquilo que ele falou aqueles dias não realmente aconteceu. Por isso ele viu e acreditou. Então, foi isso que me fez refletir, sabe? E esse, vou até, não sei se é válido, mas eu vou colocar uma contextualização da vida,
que aconteceu comigo, em que no momento meu em que eu vi e acreditei, sabe aquele negócio? Meu momento glória, vamos dizer assim, que foi uma das crises que eu tive durante a depressão e que eu tive em cima do presbitério. E eu estava servindo de ministra e eu começou a me dar um pânico ali em cima, uma coisa horrorosa, suador danado, sabe? Eu não conseguia processar as coisas. E o pessoal do estava cantando de ofertório e o padre Eduardo estava arrumando o altar. E eu ali, suando frio ali, meu cabelo chegou a pingar. E eu não ia conseguir descer para servir, entregar Jesus à pessoa. E o padre Eduardo, sem absolutamente saber de nada, ele viu dentro da âmbula 2 partículas juntas. E aí ele chegou e ele veio na minha direção, ele entregou as 2 partículas na minha mão e falou, consome. E aí naquele momento eu tive certeza de que era Jesus vindo para minha casa. E mesmo a hóstia não sendo consagrada ainda, né? A partícula não estava consagrada ainda, mas eu tive certeza. Quando eu vi, eu acreditei que era Jesus que estava ali. Jesus ressuscitou. Assim, realmente foi um momento glória para mim. Foi um momento que eu realmente fiquei em glória, de verdade. Meu momento glória. Meu momento glória é o pano enrolado à parte, porque eu sou uma pessoa que gosta de organização. Mentira, brincadeira. Sua cara. Achei bagunça? maravilhoso sair, né, toda essa questão maravilhosa, eu acho, da ressurreição, mas tá ali o paninho enrolado, que capricho, tá de parabéns. Brincadeira, gente, é óbvio que não é isso aí não. Mas acho que não deve estar muito longe de vocês também, o que da Deb, que a Deb falou, que foi o viu e acreditou, né? A Mari comentava, não sei se foi na contextualização, na própria reflexão, que, né, do ver, do enxergar ali, né, o João viu e acreditou. Mas, na verdade, o que ele viu foi nada, né? Ele não, o que ele viu? Nada. Ele viu que não tinha nada ali, né? Sim, ele viu os panos, né, o dobrado lado, uns no chão, e acreditou. Ele não precisou ver, de fato, Jesus ressuscitado ali naquele momento para já acreditar, né? Ele já teve essa lucidez, né, digamos assim, de chegar e concluir o contrário do que Maria Madalena tinha concluído. Ele viu, falou, tá, ele não tá aqui, é porque ele ressuscitou, né? Então, esse momento é lindo, muito bonito, né? Ele viu o que ele precisou ver. Ele precisou ver os sinais. Ele não viu a coisa em si naquela hora, mas ele já acreditou. E é muito bonito isso. Eu quero mais ser como o João. Eu não quero ficar parada na porta, mas eu quero dar um passo para dentro e acreditar. Né? Então, quero ser que nem João neste segundo ato da narrativa, nesse segundo momento. Bom, o meu momento glória, na verdade, foi o sepulcro vazio, porque, assim, eu, com a graça de Deus também, eu tive já a oportunidade de fazer uma viagem de peregrinação para Israel. E aí a gente, né, conhece Jerusalém e tem a visita no Santo Sepulcro. E, na verdade, era uma fila enorme, e quando eu entrei, muita gente se emocionava, tal. Eu senti uma certa, como que fala quando a pessoa tá num lugar, claustrofobia? Isso. Então, porque Jesus não ia querer ficar naquele lugar, entendeu? Então, eu acho que assim, ver ele vazio, porque ele precisava, ele é todo o resto do espaço, entendeu? Depois de passar todo o perrengue que ele passou na Terra, ele foi glorificado. Então, eu fico feliz, não só por nós, assim, que fomos salvos, né, por ele, mas também, como a Mari disse no episódio passado, que foi obediente durante o tempo inteiro dele na Terra e, no fim, recebeu a glória de Deus. Então, ver o sepulcro vazio, acho que é uma glória. Tipo, ele não tá lá, ele tá em todos os outros lugares ali dentro, preso dentro de uma pedra. Caramba, realmente é uma grande reflexão essa. Jesus é muito, 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 muito divino para ficar morto, não é mesmo? Bom, então vamos lá. O meu momento glória é
Lu, o momento glória é os panos, sim, Lu. É os panos. É o pano porque de tava dobrado? faixas. É, porque precisou isso, tá? Por exemplo, tá ali dobrado de um lado e os panos enrolado do outro, e aí pesquisando, gente, pesquisei demais, perceberam, né? Ótimo. Porque assim, Passou de ano, Mari, TCC dela. Cola na Mari que passa. vai vendo. Que o que acontece? Os panos que eles colocavam por cima, né? Estava de um lado, e o que enrolava, porque vocês lembram as faixas que enrolavam Lázaro, solte das faixas, então eles enrolavam a pessoa. E esse enrolar das faixas continua enrolado. Por quê? Porque Jesus passou por esses panos. Entende o divino, gente? Ele foi realmente de corpo mesmo, para a mansão dos mortos e depois para o céu. Então, isso realmente, para mim, fica como um momento glória, porque ali ficou comprovado que não tinha sido pessoas que tinham tirado Jesus, porque se fosse pessoas, ninguém ia se preocupar com isso, deixar o pano de um lado, né? Pelo contrário, né? Iam fazer Pelo questão de tirar contrário, o pano ou pra levava mostrar junto, porque, imagina o tempo que você demora para desenrolar. Devia ser muito faixas, Ia tacar fogo se quisesse sumir mesmo, né? rasgar, não sei, né? E tudo mais. Então, até esses detalhes, né? Teve esse cuidado para que realmente eles pudessem entender, talvez com mais agilidade, vamos dizer assim, ou entender mais rápido, né? Então, esses detalhes que João narra é muito profundo, até para quem, para mim mesmo, que precisa às vezes, né, desses detalhes, que gosta de detalhes, perceber, olha, né, realmente ressuscitou. E ali, né, como diz no Evangelho, bem no finalzinho, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então, eles acreditaram, João acreditou, mesmo sem ter compreendido, né? Então, realmente, às vezes a gente não compreende, mas a gente tem a fé de que, né, isso possa ser superado, vamos dizer assim, ou que realmente tenha acontecido, ou que realmente fosse mais uma confirmação de que ele era filho de Deus, né? Então, confirmou-se, Jesus ressuscitou, não está mais ali. Acho que é isso. E agora vamos para aquele momentinho que a gente dá uma dica de filme, de série, de livro, de frase, de música, qualquer coisa. É o momento Boa Nova. Então, preparadas? Prepara! Deb, Bala, diga para nós qual é a sua diquinha da semana. Olha, eu vou falar para vocês um seriado que eu acredito que a maioria de vocês já tenham visto, mas que tem aquelas pessoas que ainda têm um certo tipo de preconceito para poder assistir e que muita coisa estava sendo dito, sabe, a respeito desse, porque foram feitos muitos filmes que deturparam a imagem, sabe, tanto da Madalena quanto dela com Jesus, vamos dizer assim. Mas eu queria sugerir aquele seriado Maria Madalena da Netflix. Nossa, é sensacional, assim. Eu falo que ele me trouxe uma história que às vezes a gente para, sabe, na história da Maria Madalena, não que ela não fosse, né? Porque ali relatou o porquê ela foi prostituta. Então, aí vai pegar a história de Judas, vai mostrar por que aconteceu aquilo com Judas, qual era o histórico dele, sabe? Então, assim, são histórias que às vezes a gente para naquilo, né? Não que a Bíblia não seja complemento, tudo mais, né? Tudo que a gente tem que acreditar, mas que às vezes a gente para naquilo e a gente vê somente aquilo. Então, ele mostra um outro lado. É muito bacana. Ah, que legal, Deb, eu vou assistir. Ai, assim, eu achei. Tem algumas cenas que são bem fortes, sabe? E aí, então, ele realmente ele tira aquela imagem de Maria Madalena conquistando Jesus, sabe aquele negócio? Que a maioria dos filmes mostram que falam dela,
sabe? E eu acredito que deturparam bastante a imagem dela, porque ela não fez isso. Ela era uma pessoa muito judiada, sabe? Então, as cenas são fortíssimas de brutalidade, sabe? De agressão física, agressão moral com ela. Então, assim, a gente tem que ir preparado para ele, sabe? A minha boa nova vai ser um filme. Um filme chamado... Nerd? Não! Dessa vez não, tem a ver com a leitura, olha. Ó! Isso é novidade pra mim, né, gente? Tô meio fora do foco ultimamente. Bem, Brincando. É um filme chamado Ressurreição. É um filme de Hollywood mesmo, assim, né? Hollywoodiano, digamos assim, né? É um de 2016. O protagonista é um soldado romano chamado Clavius, que ele é cético, ele é agnóstico, né? E ele é enviado por Pôncio Pilatos para investigar o paradeiro do corpo de Jesus e a tal da história da ressurreição que o povo estava começando a espalhar. É uma ficção, tá, gente? Não, que massa! na história, digamos, não se sabe. Acho que não existiu nenhum soldado chamado Clavius, mas pode ter sido uma história que aconteceu com algum soldado romano, né? Não é porque é uma ficção, quer dizer que não aconteceu algo parecido, né? E nessa investigação dele, né, ele vai, digamos assim, vai conhecendo Jesus, né? Ele vai lá para investigar onde é que tá o corpo e começa a ver que tem umas coisas diferentes, parece que a história não era bem essa mesmo, o que tá acontecendo. É tipo um detetive, assim, ele... Mais ou menos isso, assim, a ideia Da é época, investigar. né? Comparando, assim, Exatamente. Daí ele vai meio que investigar e começa a refletir melhor suas crenças. Ou suas não crenças até então, né? Gente, eu achava que esse filme chamava O Último Soldado. Não, fala de novo, para as pessoas não confundirem. Não é O Último Soldado, é Ressurreição. Nome bem fácil de lembrar. Não tem na Netflix, infelizmente. Eu joguei parece que tem no YouTube, naquele esquema de comprar alugar, ou então dublado, versão dublada está disponível lá para assistir. Não, parece que não é das melhores qualidades, mas dá para assistir, ok. Let's, sua boa nova? Bom, minha dica. Eu escrevi um textinho, então vou ler, tá? Assim, eu acho que o cristão que se deixa tocar pela misericórdia de Cristo crucificado, que lavou os nossos pecados, seu próprio sangue, tem que ter um espírito livre, leve e solto. E eu não sou assim o tempo todo, tá? A maior parte não, eu acho. Mas hoje eu convido, hoje, na verdade é quinta, mas pode ser hoje também, e pode ser no dia que vocês vão estar ouvindo, que é domingo, a comer o seu ovo de Páscoa sem sentir culpa. Aproveitando cada pedaço. Tá ouvindo as minhas palmas? Tô aproveitando cada pedaço, muito amor e sentindo todo esse prazer que o nível de serotonina elevado pelo chocolate dá. Essa é minha boa nova. Mari, sua boa nova? Então, minha boa nova é um textinho que eu recebi hoje, porque até então eu estava bem assim. Eu pensei em Nárnia, que é bem legal, é uma releitura assim de. Amo, eu gosto também. Eu nunca tinha assistido, daí, tipo, assisti de tanto insistirem assim, e realmente é muito legal. Eu adoro. É uma dica, mas eu vou deixar essa dica que eu acho que assim ficou meio com muito. Me incomodou bastante esse textinho que eu recebi hoje. Então, assim, escutem aí com atenção. É assim. Perto de morrer, Alexandre o Grande fez 3 pedidos aos seus ministros. 1. Que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. 2. Que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. 3. Que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos. Os ministros surpresos perguntaram quais são os motivos. Ele então respondeu: 1. Eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. 2. Quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. 3. Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos. Tempo é o tesouro mais precioso que temos. Nós podemos produzir
mais dinheiro, mas não mais tempo. O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Dedique mais do seu tempo para Deus, famílias e amigos. E diga isso para as pessoas que você ama, né? Que você ama eles e valoriza. Mãe, vó, te amo. Também. Mãe, Marido, família, amigos, Jesus, eu te amo. Jesus first. Não, já que eu vou estar só dessa vez, não volto semana que vem, eu posso dar duas Claro! vermãos? Claro. Todas. É que assim, ó, tem um livro do Augusto Cury que realmente vale muito a pena ler. Uma aprendizagem. O primeiro me mostrou uma forma de olhar para o próximo de uma forma que eu sempre fui apaixonada por olhar para ele dessa forma, que é O Futuro da Humanidade. E o segundo, que é a continuação dele, que é O Homem Mais Inteligente do Mundo. Que, na verdade, esse O Homem Mais Inteligente do Mundo aí ele é um psiquiatra muito renomado, só que ele é totalmente ateu. E aí ele é chamado para tipo uma mesa redonda lá em Jerusalém para falar do homem Jesus, como que a mente dele trabalhava. E no início ele fala que ele não quer ir, porque ele não quer ter contato com fé, porque ele não acredita nisso. E aí, pro fim, eles convencem ele aí, né? Então ele participa de uma mesa redonda com 2 religiosos e ele e mais um psiquiatra falando a respeito da mente de Jesus. E ele é tão arrogante que ele fala assim, que ele não aceita estudar nenhum apócrifo, porque aquelas pessoas para ele eram insignificantes o que elas falavam, porque elas só falam com fé. Então ele só aceitava ler o relato de um colega de trabalho, que seria o Dr. Lucas. E Lucas era médico. Então era fantástico, assim, porque ele se depara com os relatos de Lucas como médico, do mesmo jeito que ele, e ele fica encantado com esse tal Jesus, como você falou, os meninos lá lidavam com ele, né? Esse tal Jesus que ele chama de o crucificado. Esse, o homem mais inteligente da história, do Augusto Cury. Só que para você ler ele, você precisa ler o anterior dele, que é o início da faculdade do personagem principal. Dizem as más línguas, né, que é uma autobiografia do Augusto Cury. O primeiro é O Futuro da Humanidade e o segundo, O Homem Mais Inteligente da História. Muito bem, muito bem. Então, agora estamos se aproximando do final. Let's, por favor, diga onde as pessoas podem mandar suas críticas, comentários, sugestões e principalmente a sua partilha. Sim, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Podem procurar lá, Leiga Partilha, junto ou separado, vocês vão encontrar. Então, compartilhe tudo que a gente coloca, manda o seu momento glória, o seu momento boa nova, tudo. E também, se você preferir, temos o nosso e-mail, leigapartilha@gmail.com. E Mari, onde podemos ser ouvidas? Podemos ser ouvidas. Hoje eu vou começar ao contrário, porque Jesus ressuscitou, então fez nova todas as coisas. Então vamos lá. Google Podcast, isso que às vezes demora um pouquinho para ficar disponível, de 2 a 3 dias, como diz a nossa Até um pouquinho menos, viu? amiga Lu. Acho que acaba um dia ali, mas Um é um pouco dia. mais que os outros, sim. Isso, boa. E aí nós temos, então, no Spotify, no YouTube e no Anchor. Acompanha lá e compartilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Deb na nossa gravação. Obrigada, Deb! Obrigada, Deb. Nossa, muito mesmo, tudo. Nossa, eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês, assim, por essa oportunidade de estar aqui. Eu queria falar, assim, para vocês que esse projeto de vocês é maravilhoso. Eu fiquei emocionada desde o primeiro episódio. Eu senti que realmente é a vontade de Deus. E hoje eu pude comprovar ainda mais isso. Porque hoje quase que eu não consegui sair da padaria na hora certa. Aí eu tive que passar a pegar um monte de coisa no
no meio do caminho, quase que eu chego atrasada, quase que eu não consigo entrar, e ainda por cima o microfone não estava coisado no coisa, né? Vocês entenderam, né? Sim. Então, aí, nesses pequenos detalhes, a gente tem certeza de que realmente é a vontade de Deus se fazendo, porque é o que eu sempre falo, assim, lá nas coisas do Cursilho, né? Você acha mesmo, né, que o inimigo vai ficar lá, de braço cruzado, olhando sem atrapalhar? Imagina, né? A gente incomoda muito para isso. Então, ele fica incomodado com as coisas que vão ser de Deus e que fazem parte do plano dele. E por isso que, às vezes, acontece de tudo dar meio que errado no meio do dia, mas depois dá tudo certo, porque Deus é mais, né? Deus é o Deus é cara. mais. E aí, então, nossa, e aí ele sempre vence. E vai ser a nossa persistência que vai fazer isso acontecer. Então, eu queria falar assim para vocês: persistam, independente de qualquer coisa, independente do que falem, independente das pedras no caminho que vocês vão ter, porque virão muitas, muitas mesmo. Porque todas as vezes que a gente está em foco, né, a gente é mais cobrado ainda, né? Nossa, mas você não é aquela lá, né? Então, assim, a gente é visto e a gente é cobrado. Quanto mais se entrega, quanto mais se sabe, mais será cobrado. Então, assim, persistam. É a vontade de Deus e eu creio muito nisso. Eu tenho muito orgulho de ser amiga de vocês três. De verdade mesmo. Nossa, muito obrigada, Tenho, Débora. E assim, essas ó, de verdade. Palavras dá força mesmo. para dar força, porque a gente sabe que vai acontecer, acontece, e é bem isso que o senhor falou mesmo. Lex e Mari, alguma colocação final? Somente agradecer a Deb ter aceitado o nosso convite. Lógico que a Lu já falou tudo muito lindo. Mas, assim, era importante isso para nós, né? Ter mais, ter um participante, ter alguém. E quem seria esse alguém, né? Então, foi Deb. Ai, gente, tô emocionada, de verdade. Nossa, o dia que a Lu mandou o convite, eu quase morri. Morreu, mas passa bem. Obrigada, Deb. O que aconteceu? Ela morreu, mas passa bem. Eu acho que quanto mais pessoas contribuem, mais a gente compreender, né, que aquilo que está no final da leitura ainda não tinha compreendido, mas com o olhar de cada uma de vocês, e hoje ainda mais com o olhar da Débora, a gente consegue compreender mais, ter mais fé. Agradeço a todos os ouvintes por terem ficado até o final. Vamos nos despedir, dar um tchau coletivo. Tchau!